Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor, irmãos, amém? A paz do Senhor, irmãos, amém? Por favor, abram suas Bíblias no Salmo de número 139. Enquanto os irmãos folheiam suas Bíblias, eu quero agradecer a Deus, irmãos, por estar aqui. Agradeço o convite do pastor Samuel, agradeço e louvo a Deus pela sua vida. Agradeço também a vida do pastor Josnean, que foi o intermediário de relações para estarmos aqui. Deus abençoe a sua vida. Eu tenho a grata felicidade dele ser meu cunhado. Eu me sinto em família, porque meus cunhados e cunhadas congregam aqui, não é? Então, se ninguém dá glória a Deus, vão dar glória a Deus por todo mundo aí. Tenho certeza disso. Louvo a Deus por estar aqui, irmãos. Essa igreja marcou a minha vida. Foi aqui que eu conheci a minha noiva, que está ali. E aqui estamos para falar de Jesus. No culto que para mim é o culto mais importante dos regenerados em Cristo, que é o culto de ensino. Ainda mais no culto onde o pastor da igreja é o pastor Denival Lopes. Eu estava na itinerância há quase 9 anos. E todas as vezes que eu falava, eu congrego no Guará, principalmente lá na DETAG, eles falavam, você conhece o pastor Dernival? Foi meu professor na escola. Então, é um prazer enorme estar aqui, sinto-me honrado e com a responsabilidade enorme. Então, é com muito temor e tremor que venho falar do Evangelho de Cristo aos nossos corações aqui nessa noite. Salmo 139. Quem achou, diga amém. Não vamos ler todo, porque nós temos que lê-lo ao longo da pregação, então vamos ler somente os 2 últimos versos, por favor. O 23 e o 24. Diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Verso 24 diz: e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Coloque a sua mão no seu coração, repita assim comigo: Senhor Jesus, que através da mensagem do Evangelho, meu coração possa vir a ser aquecido, e eu possa confiar, ser grato e satisfeito em Ti, no nome de Jesus. Amém. Quem for salvo, sente dando glória a Deus, aleluia. Estamos diante de um texto que para mim é um dos textos mais surpreendentes da Bíblia. Quando Davi escreve esse salmo, ele está escrevendo um salmo que fala sobre atributos incomunicáveis de Deus. Quando nós lemos, nós podemos dividir o texto em 5 grandes partes, mas que falam de 3 atributos especificamente. Do versículo 1 ao 6, fala sobre a onisciência. Do 7 ao versículo 12, fala da onipresença. Do 13 ao versículo 18, fala da onipotência de Deus. E assim Davi faz 2 pedidos. Ele pede justiça e pede perdão pelos pecados que ele comete. Quando nós entendemos quem Deus é, a nossa vida é transformada. Quando nós entendemos o que Deus faz, a nossa vida é aquecida. Quando nós entendemos que nós não servimos a um Deus que está morto, ou a um Deus que é construído por mãos humanas, isso aquece o nosso coração. E é engraçado que Davi descobre isso antes mesmo das teologias sistemáticas. Davi, ele conhece a Deus não pelo que ele escuta falar, mas ele conhece a Deus através de relacionamento. Conhecer a Deus é muito mais do que você ouvir falar, ou você ouvir uma pregação. Conhecer a Deus é relacionamento, é comunhão, é vida. Por isso, quando Oséias escreve no capítulo 6, versículo 3, da sua profecia, ele fala:
sigamos e prossigamos em conhecer a Deus. Conhecer aqui traz a ideia de relacionamento. Não é algo teórico, mas é algo empírico, ou seja, experimental. Conhecer a Deus não é de ouvir falar, mas é de experiência, de relacionamento. Porque quanto mais complexo é o objeto, mais conhecimento isso traz. Por exemplo, se eu estudasse física quântica, com certeza aquilo iria mudar a minha vida de algum jeito. Se eu estudasse biologia, aquilo iria mudar a minha vida de algum jeito. Mas quando nós nos relacionamos com Deus, obrigatoriamente a nossa vida tem que ser mudada. Quando nós entendemos isso, as coisas começam a fazer sentido. Porque quando Jó foi provado, ele conhecia Deus de ouvir falar. Mas depois da provação da sua fé, ele fala: agora eu me arrependo e me abomino no pó e nas cinzas. Não te conheço pelo que ouvi outros falarem, mas te conheço pelo nosso relacionamento desfrutado em momentos de angústia e de sofrimento. Então relacionamento, relação, conhecimento com Deus é algo necessário para nós. Conhecer a Deus, volto a repetir, é muito mais do que algo teórico, mas é algo empírico, algo prático, é relacionamento. Por isso nós lemos aqui no Salmo 34, provai e vede que o Senhor é bom. Uma coisa é eu falar para você que o mel é doce, outra coisa é você provar a doçura do mel. Uma coisa é eu falar que a laranja é doce e suculenta, outra coisa é você provar da doçura da laranja e da sua suculência. Nós só conheceremos a Deus se nos relacionarmos com Ele. Jamais conheceremos a Deus se tivermos um momento na semana para com Ele, minutos para com Ele. Eu posso dizer que eu conheço o meu cunhado, mas obviamente eu conheço muito mais a minha noiva, porque isso se dá através de relacionamento. E Davi começa a descrever quem é este Deus que ele conhece. Olha vamos ler todos. Se você puder abrir a sua Bíblia no Salmo 139. Senhor, tu me sondaste e me conheces. A palavra sondar aqui traz a ideia de escavação. Assim como o arqueólogo escava a terra, a fim de encontrar algo proveitoso, assim Deus faz conosco. Ele escava a nossa vida, o nosso coração. Ele nos fere às vezes para nos conhecer. Por isso Santo Agostinho de Hipona fala: fui ferido pela tua palavra, então eu te amei. Deus sondou a Agostinho, sondou a Davi e tem sondado os nossos corações. Como um arqueólogo que passa o pincel nas frestas, assim é Deus esquadrinhando os nossos pensamentos. Ele nos conhece. Olha o que diz o verso 2 e 3. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. A onisciência de Deus é destacada aqui, porque Deus conhece os nossos caminhos. Deus conhece a nossa rotina. Ele sabe que horas você acorda. Ele sabe que horas você toma café da manhã. Ele sabe que horas você vai para a academia. Ele sabe que horas você almoça. Ele sabe que horas você lancha. Ele sabe que horas você janta. Ele sabe a hora que você vai dormir. Deus sabe. Ele sabe da nossa rotina. Há uma passagem que destaca isso de forma muito clara. É uma das conversões iniciais do Evangelho. Lá em João capítulo 1, após a conversão de Filipe está passando por uma cidade em Betsaida, e ele encontra um amigo seu chamado Natanael. Ele fala: Natanael, nem te falo, rapaz, encontrei o Cristo, o Messias prometido, aquele que havia sido profetizado e aquele que havia sido escrito na lei mosaica. Eu o conheci, eu sei quem ele é. Quem ele é, então, Filipe? Ele é Jesus de Nazaré, filho de José. Aí Natanael fica assim: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Quando ele encontra com Jesus, Jesus fala: aí está um israelita em quem não há dolo.
Ele fala: oxe, de onde você me conhece, rapaz? Quem te falou que eu sou israelita? Quem te falou que eu não tenho dolo? Ele fala: eu estava te vendo lá na figueira, antes mesmo de Filipe te encontrar. Natanael cai de joelhos e fala: tu és realmente o Cristo, o Filho de Deus, o Rei de Israel. Deus conhece a nossa rotina, mas vai aprofundando. Olha o que ele diz para nós no verso 4. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que o Senhor tudo conhece. Antes mesmo da sua oração ser formada, Deus já sabe o que você vai pedir. Antes mesmo de você dobrar o seu joelho, Deus já sabe o que você vai pedir a Ele. Então não precisa rasgar a seda. Ó inefável, inerrante, ó maravilhoso, Pai. Não. Deus, tu conhece o que eu peço. Tu conhece o meu interior. Joel capítulo 2 diz: rasgue o vosso coração e não as suas vestes. Não precisa rasgar seda para Deus, Deus te conhece. Não precisa fazer igual Nicodemos: tu és mestre vindo de Deus. Se não fosse assim, não poderia realizar as coisas que realiza. Deus olhou para ele e falou: Nicodemos, você tem que nascer de novo, rapaz. Não adianta você rasgar a seda. Eu conheço os seus pensamentos. Eu conheço o que passa na sua cabeça. Eu conheço os seus planos, seus objetivos, os seus projetos. Deus nos conhece. Então não precisa ficar intermediando uma relação com Deus. Dobre os seus joelhos e fale: Senhor, eu preciso de Ti. Eu necessito da Sua graça. Não precisa tentar convencê-lo de ouvir a sua petição. Ele, como um bom pai, está com seus ouvidos abertos para ouvir os seus filhos. Deus nos conhece, sabe o que pensamos, pensamentos ruins que tivemos, pensamentos suicidas que muitos já tiveram aqui. Deus conhece e Ele livrou você, Ele libertou você, porque Ele te cerca. É o que diz o versículo subsequente: tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a tua mão. Quando eu tinha 12 anos de idade, meu sonho era enterrar. Jogava basquete, meu sonho era enterrar. Então o que eu fazia? Eu pulava nas traves de futebol e balançava as traves. Só que um dia a trave estava frouxa. E ela tombou em mim. Na hora que tombou, eu só ouvi dizendo: vixe, matou, caiu na cabeça, morreu. Só que o Senhor cerca os seus filhos. Mesmo que seja por culpa dos seus próprios filhos, Ele cerca os seus filhos. Por isso Paulo diz que a paz que excede todo entendimento guardará os nossos corações e a nossa mente em Cristo Jesus. Na minha casa tem 2 corujinhas. Elas estão lá até hoje. A gente perdeu quase um saco de jabuticaba por causa delas. Mas quando a gente vai colher jabuticaba, ela fica olhando para a gente. Ela vira o pescoço. Assim é Deus conosco. Quando o nosso inimigo vai tentar tomar propriedade dele, Deus começa a cercar o inimigo. E fala: opa, esse aqui tem dono, esse aqui você não mexe não. Esse aqui é eleito, esse aqui é marcado por mim, esse aqui é meu escolhido. Satanás pode até tentar entrar na sua casa, na sua família, mas o leão da tribo de Judá já tem domínio sobre o que é dele. Ele nos cerca e ele é onisciente. Ele sabe de todas as coisas. Isso, para Davi, é uma obra maravilhosa. Uma coisa inexplicável. Mas há uma aplicação prática para nós aqui. A onisciência de Deus me ensina a ser uma pessoa grata. Porque mesmo eu pensando coisas ruins, Deus continua me amando. Eu não sei você, mas às vezes eu tenho uns pensamentos meio estranhos. Por exemplo, eu prego há muito tempo, e às vezes eu vou pregar numa igreja pequena, tinha pouca gente na igreja, e tinha uma criança correndo a igreja inteira. Eu falei: Jesus, nem para levar uma queda. Só uma batidinha de leve.
Não mata não, Jesus, só para acalmar. E mesmo Deus sabendo que eu penso esse tipo de coisa, Ele continua me amando. Deus conhece os meus pensamentos. Ele sabe o que eu penso. Então, dizem que são aproximadamente 10 mil pensamentos por dia. Vamos dizer que um só seja pecaminoso. Você está bem, irmão. Se tiver um só pensamento pecaminoso por dia, você está bem. Está bem. Multiplica por 365. Agora multiplica pela sua idade. No meu caso, 24 para 25 anos. É muito pensamento. Muitos pensamentos pecaminosos. E no decálogo dos 10 mandamentos, todos são iguais, não há distinção entre eles. Mas o último mandamento, só Deus pode julgar: a cobiça. Só Deus prova o pensamento humano. E Tiago diz que um só pensamento pecaminoso pode condenar o homem ao inferno. Quando nós pecamos por qualquer pecado que seja, podemos ser condenados ao inferno. Agora faça a soma que eu fiz instantes atrás. Eu estou para lá de 15 mil pensamentos ruins. Eu te pergunto, se um estuprador estuprasse 15 mil pessoas, você perdoaria essa pessoa? Se um homicida assassinasse mais de 15 mil pessoas, você perdoaria esse homem? Mas em termos de dignidade, você e ele é a mesma coisa. Tanto eu quanto ele somos pecadores. Mas agora imagine a cena, eu e você sentado no banco dos réus. Satanás como acusador dizendo: ele pensou isso, ele fez aquilo, pensou aquilo outro, e eu tenho uma testemunha para favorecer a minha fala. Espírito Santo, vem cá. O Espírito Santo, chorando, fala: eu estava lá quando ele pecou. Eu vi o que ele pensou. Eu vi o quão errado e quão obscuro era o pensamento dele. E eu sei que ele pecou. Satanás então fala: assim sendo, ó Deus, ele merece a condenação. Assim sendo, ele merece ser condenado e perder a sua alma por toda a eternidade. Só que o advogado, por excelência, Jesus Cristo, tem direito à réplica. Satanás fala: ele fez isso, ele fez aquilo e aquilo outro. E Jesus levanta e fala: pera lá, acusador. Ele fez isso, ele fez aquilo outro. Mas o artigo 8º, inciso 1º de Romanos diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ele pecou sim, mas o meu sangue é suficiente para perdoar os pecados dele e de toda a eternidade, de toda a humanidade. Devemos ser gratos porque a gente pensando coisas ruins, mesmo assim Deus nos ama. Também devemos ser gratos pelos nãos que Deus nos dá. Devemos ser gratos pelas coisas que não saem do nosso jeito. Devemos ser gratos por relacionamentos que não deram certo. Por portas de emprego que não se abriram, por concursos que não fomos aprovados. Devemos ser gratos pelos nãos, devemos ser gratos pelos livramentos que tivemos. Como diz Santo Agostinho de Hipona: Deus, se há um plano meu contrário ao seu, eu te peço, destrua os meus planos. Só que a gente é crente mimado. As pregações dos coachings falam: há poder em suas mãos e em suas palavras. Basta você falar. Eu aprendi uma coisa: o não de hoje é o obrigado de amanhã. A negação do seu pedido hoje é o agradecimento do seu amanhã. Aquilo que deu errado na sua vida hoje vai ser motivo de você agradecer a Deus amanhã. Por toda a minha vida eu tentei ser um atleta, não deu certo. Mas eu sei que se eu tivesse sido atleta, possivelmente eu não seria um pregador. Então eu aprendi uma coisa: os nãos de Deus servem para a glorificação do nome dEle. Porque todas as coisas cooperam para o nosso bem. Não é só quando as coisas dão certo, queridão. Quando as coisas dão correto ao seu ver. Não. Tudo coopera para o seu bem.
Tudo coopera para você ser imagem e semelhança de Cristo Jesus. Então, seja grato pelos nãos que você recebe. Seja grata pelas portas que foram fechadas. Porque acima de tudo existe um Deus que não vê história como ontem, hoje ou amanhã, mas um Deus que vê história por toda a eternidade. Então devemos ser gratos a Deus pelos nãos que recebemos. Afinal de contas, os planos dele são maiores, melhores do que os nossos. Então, como diz aquela música do Fernandinho, uma nova história Deus tem para mim, uma nova história Deus tem para você, então seja grato a Deus pelos nãos que sucedem na sua vida. Mas há um segundo atributo destacado aqui por Davi. Verso 7 ao verso 12 fala sobre a onipresença. Deus é onipresente, ou seja, Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. E Ele pergunta: para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Não sei você, mas você já tentou fugir de Deus? Já tentou? Fala, não vou orar não, porque... Não sei você, mas parece que às vezes a gente fala: Deus, quer saber? Cansei. Estou cansado, não prego mais, não canto mais, não jejum mais. Te entrego tudo. Só que há um parêntese, meu irmão. Tudo quanto Deus criou, Ele é dono. A sua vida não é sua. A partir do momento que você aceita Jesus Cristo, você é propriedade exclusiva dEle. Há 3 tipos de homem, disse C.S. Lewis: os libertinos, os legalistas e os cristãos. Os libertinos fazem o que querem, os legalistas dão a Deus somente o que Deus quer, e os cristãos morrem para si mesmos todos os dias. Para onde nós fugiremos? E ele diz: se eu subir aos céus, tu estás. Se eu for morar e colocar a minha cama no Seol, tu também estás lá. Eu me lembro de um versículo que fala que o Senhor é Deus dos montes e Deus dos vales. Deus é Deus quando tudo está dando certo, mas Ele é Deus quando tudo está dando errado também. Ele está presente quando o seu empreendimento está indo bem. E Ele está presente quando o seu empreendimento está indo mal. Afinal de contas, nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Não adianta você bater o pé e falar: Deus, eu quero fugir, eu estou entregando. Meu irmão, você está amarrado no altar de Deus. Você é sacrifício vivo, perfeito e agradável ao Deus Todo-Poderoso. Não adianta querer fugir do seu chamado, não vale a pena. Você pode estar tirando umas férias breves, só que aquilo que Deus tem para você, Ele tem para você. Quer queira, quer não. Para aprender isso, eu tive que romper os 2 joelhos e ter minha lombar toda destruída, para entender que não adianta eu fugir de Deus. A vontade dEle sempre é soberana sobre a minha vontade. Perceba isso. Se eu subir aos céus, tu aí estás. Se eu for ao Seol, tu estás também. De um modo muito misterioso, Deus usa as adversidades para provar nosso caráter. Como foi lido aqui, muitas são as provações dos justos, mas o Senhor os livra de todas. Uma coisa eu tenho-vos dito: para que me tenhais paz no mundo, tereis aflições. A palavra grega aqui está no presente contínuo, ou seja, todo dia nós temos aflições. Qualquer que seja a ordem, qualquer que seja a área, todo dia nós temos aflições, provações, angústias, sofrimentos.
E a última fase, para que o vaso possa vir a ser usado pelo oleiro, é colocar o vaso dentro da fornalha. Porque tem muito vaso que ele tem jeito, ele tem forma, ele tem gravata colorida e sapato colorido, ele usa terno brilhoso, mas está cru ainda. Tem que ir para o fogo. Tem jeito de vaso. Quando ele pega no microfone, ele muda a voz. Tem jeito de vaso, mas está cru ainda. Aí o que é que Deus faz? Deus joga na fornalha. Sabe como é que o oleiro sabe que o vaso está pronto ou não para ser usado? É muito simples. Ele pega o vaso e tira da fornalha. Ele dá uma batidinha na boca do vaso. Se o barulho for oco, significa que está cru. Mas se o barulho for estridente, agudo, significa que o vaso está cozido. Você não entendeu, mas eu vou te explicar. O barulho que você coa na fornalha diz muito se você está pronto ou não para ser usado por Deus. Se você só resmunga, queridão, tem que voltar para a fornalha. Mas se na fornalha você glorifica e exalta a Deus, Deus pode começar a usar você como um vaso para a glória dEle. Afinal de contas, se você ler o capítulo 14 de Êxodo, você vai entender uma coisa. Deserto serve para que a gente conheça a Deus. Deserto não é o fim, mas deserto é caminho. E no caminho, Deus revela a sua vontade ao seu povo. Tiago diz: tende grande gozo quando vos forem enviadas várias provações. Porque a provação da vossa fé produz paciência. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz: gloriem-se nas vossas tribulações. A palavra tribulação no grego é um objeto quadrado, com grampos nas pontas, que era passado no cereal, para separar o cereal do fruto. Paulo está dizendo o seguinte: se alegrem nos meios de purificação da vossa fé, porque isso vai gerar paciência em vocês. A paciência é a experiência, e a experiência a esperança. Ele é Deus dos montes, Ele é Deus dos vales. Ele prossegue dizendo, verso de número 9: se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali tua mão me guiará e tua destra me susterá. Eu quero que você imagine algo comigo. Imagine uma grande montanha, uma montanha muito grande. Imagine que está tudo escuro, tudo escuro. Imagine que de repente, no fundo daquela montanha, o sol começa a brilhar. E o sol brilhando começa a difundir os seus raios. Isso é a asa da alva. São os raios solares na alvorada, no nascer do dia. E ele fala, assim como aqueles raios vão dissipando as trevas de forma muito rápida, ele fala, se eu subir nas asas da alva, ou seja, se eu correr na velocidade da luz, o Senhor já está lá antes mesmo de eu chegar. Imagine agora que você está sentado na beira-mar. Você está na beira-mar e você começa a olhar para a infinitude do mar. Lá no final do mar, onde os seus olhos não alcançam, Deus está lá. Ele está em todos os lugares, Ele está em todo local. Ele é imenso. Não há como fugir dele. E olha o que diz para nós: se disser de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz em roda de mim. Nem as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como um dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Deixa eu te fazer uma pergunta. Só se você, já aconteceu isso com você. Se você já
teve dias tão ruins que você não queria olhar para ninguém que está ao seu lado? Pode ser esposo, esposa, irmãos. A única coisa que você queria fazer nesse dia é ficar trancado no seu quarto, sem fazer absolutamente nada. Você já teve dias assim? Eu já tive. Muitos dias assim. Dia que a gente não quer fazer nada. Na casa que estou morando, lá não tem porta no meu quarto e nem no meu banheiro. Mas tem a porta do escritório. Nesses dias, sabe o que eu faço? Eu entro para a porta do escritório. Vou no banheiro do escritório com as pilhas de livros encaixotadas ali. Dobro os meus joelhos. Só a escuridão ao meu redor. As luzes apagadas, ninguém está me vendo. Mas quando eu dobro os meus joelhos, começo a chorar e falar com Deus. Uma presença inexplicável invade o meu ser. A tristeza que havia em mim começa a ser dissipada. A angústia que reinava em meu coração começa a ser destruída. Porque é onde Deus está, há abundância de alegria. E parece que essa felicidade começa a invadir o meu ser. Como diz Isaías 43. Se eu passar pelos rios, eles não me submergirão. Se eu passar pelo fogo, ele não vai me queimar, nem chama vai arder em mim. Ou seja, as circunstâncias não podem mudar a minha fé. As circunstâncias que eu vivo não podem dizer quem eu sou. As circunstâncias que eu me encontro não determinam a minha fé, mas a minha fé é acima das circunstâncias que vivo. Por isso, ainda que a figueira não floresça, ainda que os currais não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, ainda assim eu me alegro no Senhor, o Deus da minha salvação. E essa onipresença me ensina a ter uma vida satisfeita, me deleitar em Deus. Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele diz: sei ter abundância, sei passar necessidade, sei ver uma vida abastada, mas também sei passar fome. Mas eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo escreveu isso na prisão. Paulo escreveu isso não sentado numa mesa comendo frango com Coca-Cola, ou uma lasanha com Coca-Cola. Ele escreveu isso na prisão. E ele fala: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Meus irmãos, seja satisfeito em Deus. Seja satisfeito no que Deus te deu. Aprenda como Paulo a se contentar com o que você tem. Mas sabe que Paulo tinha absolutamente nada. Mas ele sabia que mesmo ele não tendo nada, ele tinha um Deus que detinha todo o poder. O Senhor é meu pastor e nada me... Mas se o pastor não te deu, é porque o pastor entende que você não precisa. Porque se o pastor não deu para você o carro do ano, a melhor casa da sua rua, com certeza vai ter pasto verdejante e águas tranquilas para você beber. Providência. Olha o que Jesus fala: o pão nosso de cada... Por que nós andamos tão ansiosos com aquilo que não está no nosso controle? Sendo que todos os dias nós temos a presença de Deus em nós. Como diz Martin Lloyd Jones, esta é a coisa mais surpreendente de toda a história da humanidade. Onde quer que eu vá, Deus está lá. Se você passar pelo vale da sombra e da morte, o seu pastor está lá. Se você estiver desesperado, sem saber o que fazer, o seu pastor está lá. Porque Jesus é
suficiente para nós. Nós não precisamos de nada que não seja Jesus. Jesus basta para nós. Não é a mudança de governo que trará esperança em nossos corações, porque a nossa esperança está naquele que nasceu em Belém, viveu em Nazaré, foi morto em Jerusalém, mas está sentado à direita de Deus, intercedendo pelos filhos. A nossa esperança está em um Deus que não nos abandona. Afinal de contas, Ele é Emanuel, Deus conosco. Ele está conosco, Ele está nos ajudando, nos dando força, mesmo que a gente não esteja vendo, Ele está lá. Porque a gente quer que a porta se abra de repente, entre um vento. A gente quer que alguém entre na igreja, no manto, bota a mão na nossa cabeça. Não. Mesmo que não aconteça nada disso, Deus está com você, meu irmão. Você consegue crer nisso? Mesmo que nunca mais você receba profecias na sua vida, Jesus está com você. Mesmo que você tenha aquela atitude errada, de abrir a Bíblia e tratá-la como uma caixinha de promessas. Se você abre a Bíblia em Números, que só tem genealogia, Jesus está nas genealogias mostrando para você que não há quem nasça ou quem morra que não seja da vontade soberana dEle. Deus está lá. 3 jovens foram lançados na fornalha. Aí está lá Nabucodonosor fazendo uma conta matemática simples. Quatro? Quantos eu coloquei lá dentro? 3. Mas eu estou vendo 4. E o quarto é semelhante ao Filho dos Deuses. Os jovens não viram o quarto homem. Mas o quarto homem estava lá. Eles não viram o quarto homem. A Bíblia diz que eles não viram. Quem viu foi Nabucodonosor. Mas eles criam que mesmo que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais, chama alguma tocaria neles. Eles não viram o quarto homem, mas o quarto homem estava lá. Às vezes você não está vendo Deus, mas Deus está lá. Através de um conselho, através de um pedido, Deus está lá. Há um terceiro atributo incomunicável aqui. A onipotência. Versículos 13 ao 18 diz: Pois possuíste o meu interior, entreteceste-me no ventre da minha mãe, e eu te louvarei, porque de modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e minha alma sabe muito, muito bem. Eu aprendo na onipotência que Deus, que detém todo o poder nas mãos, é um Deus detalhista. Olha o que Ele diz para nós: Tu entreteceste-me no ventre da minha mãe. Essa palavra aqui é como ideia de um tricô. Tu fez um tricô, o Senhor me formou, o Senhor cuidou de cada detalhe, o Senhor me costurou por inteiro. Com isso eu consigo perceber que o Deus que eu sirvo é um Deus detalhista, é um Deus que cuida de detalhes. Mas olha o que diz para nós no verso 14: Porque de modo tão terrível fui formado. Quando Davi está dizendo isso, ele está falando sobre somente um atributo, o atributo único de criação. Nós somos subcriadores, mas é somente um
Criador, Deus. Com isso eu entendo uma coisa interessante na narrativa de Jesus. Uma coisa maravilhosa na narrativa de Jesus. Quando Jesus, ele encontra os discípulos no capítulo 20 de João, ele sopra nos discípulos o Espírito Santo. Fazendo referência a Gênesis, assim como Deus sopra na narina de Adão, Cristo sopra o Espírito sobre os discípulos. Jesus está reivindicando nesse momento o seguinte: eu sou o Criador. Só eu tenho o poder de criar. E Ele cria as coisas ex nihilo, a partir do nada. Ele não precisa de matéria-prima para criar as coisas. Ele cria a partir do nada, ex nihilo. Ele cria tudo a partir da sua vontade, do seu querer. Ele cria todas as coisas. Mas uma coisa eu acho interessante, que esse Jesus que cria todas as coisas, bate de frente com o antropocentrismo da igreja brasileira. Tentamos buscar métodos para salvar pecadores. Tentamos buscar meios de atrair o pecador para dentro da igreja. Metemos um fundo preto, umas músicas boas, para o povo ficar atraído para a igreja. Só que quem atrai o pecador para dentro da igreja é o Espírito Santo de Deus, e ponto final. Só Cristo tem o poder de criar uma nova criatura. Vamos para a doutrina. Regeneração é o ato criativo de Deus, onde Deus cria as coisas de acordo com a sua vontade. E Deus cria em nós uma nova natureza. O pecador pode entrar para dentro da igreja por causa do fundo preto. Mas o que mantém o pecador dentro da igreja é a presença de Deus dentro da igreja. Não existem métodos. O que atrai o pecador é o poder criativo do Espírito Santo de Deus. De nada adianta termos as melhores sementes, os melhores instrumentos e o campo mais proveitoso. Se não houver chuva sobre o campo, não haverá fruto. Pode ter o melhor pregador, pode ter a melhor equipe de louvor, pode ter o que você quiser. Se Jesus não estiver operando na igreja, nada adianta. Mas aí que está o problema. Estamos colocando o dono da igreja para fora da igreja. Queremos limitar o seu poder criativo. Fala, não, esse aí não tem jeito, esse aí... Jesus, somente Jesus salva. Você tem noção do poder dessa frase? Jesus salva. Jesus liberta. Jesus restaura. Ao invés de nós buscarmos métodos, gente, eu estudo eclesiologia desde meus 20 anos de idade. Eu sei tudo quanto é método necessário e humano para tentar encher a igreja. Só que quem faz a igreja ser produtiva é Cristo Jesus. Tem a porta à frente, a porta lateral, qualquer coisa que seja. Mas ao invés de nós buscarmos métodos, gente, melhor a gente buscar a presença de Deus nos joelhos, nas madrugadas. Precisamos valorizar mais as irmãs do ciclo de oração. Mais do que pregadores pomposos, precisamos de uma igreja que ore, que tenha vida com Deus. Não estava no script, mas eu vou falar. Quando o Espírito manda Ezequiel para o vale de ossos secos, Deus fala para ele, e aí, tem jeito? Aí Ezequiel, Senhor, tu sabes. Não adianta. Pode ter as palavras certas. Pode ter a pregação boa.
Se não for o Espírito de Deus, não haverá vida no vale de ossos secos. O grande problema é que muitos acham que estão tendo vida, mas estão como a igreja de Sardes, estão mortos. Eu creio que há uma necessidade intrínseca do Brasil ser sacudido espiritualmente. Temos igrejas cheias, com boa doutrina, mas perderam o primeiro amor. Só Jesus pode criar, meu irmão. Só Ele forma, só Ele cria. E Davi continua dizendo para nós: os teus olhos me viram meu corpo ainda informe. A palavra informe aqui é como se fosse embrião. O Senhor, através dos seus olhos, o Senhor me viu ainda quando eu era um embrião, um espermatozoide. Com isso nós acabamos com a teoria abortista de vida intrauterina. Deus saberia que eu estaria pregando aqui, antes mesmo do meu avô nascer. Porque antes que houvesse luz, já havia cruz. Antes da fundação do mundo, o Cordeiro Pascal já havia sido determinado para morrer pela humanidade. Antes que meu avô nascesse, Deus já sabia que eu estaria aqui pregando o Evangelho. Eu, como um cristão, não consigo admitir a tese de que pessoas podem abortar, me perdoe. Jeremias 1 diz: antes que se formasse no ventre, eu te conheci. Antes que saísse da madre, eu te santifiquei. Por mais que o Estado brasileiro e a mídia tente falar, Jesus Cristo tem uma história escrita para os meus netos antes mesmo de eu ter filhos. Só que aí está a grande questão. Nós estamos tentando colocar Jesus para fora, através do nosso poderio, da nossa autossuficiência. Só que uma coisa é interessante, irmãos. Se Jesus não for o centro, a frase fica incompleta. Deixa eu tentar te explicar. Pastor Santana, legal. Santana, legal. Você percebe que nós temos o sujeito, e para os estudantes de concurso nós temos outra coisa chamada predicativo do sujeito. Nós temos sujeito, predicativo do sujeito. Está faltando alguma coisa primordial na frase. O verbo de ligação. João capítulo 1 diz que Jesus é o Logos, é o verbo. Portanto, as coisas só farão sentido se Jesus estiver no centro da frase. Mais do que nunca, nós precisamos descansar na onipotência de Deus. A onisciência me faz ser uma pessoa grata. A onipresença me faz ser uma pessoa satisfeita. Mas a onipotência me faz ser uma pessoa confiante, que confia em Deus. Uma pessoa que confia em Deus, sabe que Deus cuida de detalhes. Estava na faculdade, queria passar no concurso de estágio para o TST. Eram 30 vagas, eu fui entre os 30 candidatos. As pessoas começaram a perguntar: você está em que semestre? 9º, 10º, 8º? Nós fizemos uma prova de recurso de revista na época. E eu falei: Jesus, só o Senhor para dar jeito nesse negócio aqui. Eu estava no 6º semestre, tinha um pessoal lá que já estava fazendo o AB quase. E eu falei: Jesus, só o Senhor para dar jeito. E então eu passei a semana a um restaurante que meu pai nós gostamos muito, e nós passávamos por ele e falava: Senhor, se for da sua vontade, se for o que o Senhor quer, faz o Aaron passar nesse concurso, nesse estágio. Fiz a prova. Fiquei esperando por aproximadamente 2 dias, eu recebi uma ligação, 2 dias depois, da Larissa Mendes, coordenadora, dizendo: Aaron, você foi chamado para começar estágio no Tribunal Superior do Trabalho.
Se Deus se preocupa, gente, em fazer um jovem, adolescente, basicamente, a passar num concurso de estágio, imagine cuidar da sua vida, cuidar de você. Os lírios do campo são mais bem vestidos do que Salomão era vestido. Não são lírios de um local onde um agricultor está regando constantemente. Não, são lírios do campo, ou seja, lírios que ninguém se preocupa, mas eles estão bem vestidos. Só que a grande questão é que a gente não está confiando em Deus. Somos cristãos ateus. Você quer ver a prova de um cristão ateu? A pessoa vai para o médico, está doente. Aí o médico fala, agora só Deus. Aí, meu Deus! Entra em desespero. Jesus, e agora? Irmão, se não morreu na mão de um médico que formou nas coxas, imagine morrer na mão de Deus. Se morrer é porque Ele quer recolher o seu filho para a sua glória. Só que a gente é ateu. Cremos em um Deus que está reinando, só que a gente não crê no reinado dele na nossa vida. Falamos, Senhor, venha o teu reino sobre mim. Mas quando o reino dele vem, a gente fala, Senhor, leva o teu reino da minha vida, não aguento mais. Deus nos promete, passamos ao outro lado da margem. Só que a gente tem que acordar ele na madrugada porque está tendo água dentro do barco. Ele não falou que vai passar pelo lado da margem? Falou, não precisava ter acordado. Por isso Jesus fala, homens de pouca fé. Não precisava. Não é porque Deus promete que vai passar para o outro lado da margem que não vai ter tempestade, mas Ele garante que a gente vai chegar no ponto final. Simples. Ele disse, passemos ao outro lado, ponto. Não precisava ter acordado Jesus. Ia passar, Ele falou que ia passar. Então acabou. Só que a gente fala, Senhor, se for verdade mesmo aí, dá um jeito. Às vezes nós esquecemos a quem nós estamos servindo. Nós não estamos servindo ao homem que pode se arrepender do que promete, mas nós estamos seguindo e servindo aquele que prometeu e cumpre aquilo que ele prometeu. A onisciência me faz ser grato, a onipresença me faz ser uma pessoa satisfeita, e a onipotência me faz ser uma pessoa que acredita e que crê em Deus. Fique de pé comigo nessa noite, por favor, eu quero orar com vocês. Somos uma geração deísta. Cremos que Deus existe, mas nós não cremos na sua pessoalidade. Falamos, Jesus, o Senhor é muito grande, o Senhor não vai se preocupar comigo, não. Tem tanta gente na África passando fome, o Senhor vai se preocupar comigo. Achamos que o Deus que nós servimos é um senhorzinho de idade, sentado numa cadeira de balanço, vendo as coisas acontecerem. Jesus é o grande rei. E Ele reina sobre tudo e sobre todos. Assim como Ele pinta as várias tonalidades de azul do mar, Ele pinta a cor dos nossos olhos. Assim como Ele pinta a cor do céu, naquela alvorada ou no entardecer, Deus pinta a cor do nosso cabelo. Assim como Ele cria o universo, Ele é um Deus que se comunica com a sua criação. O Deus que nós servimos não é um Deus alheio a nós, mas um Deus que está conosco. E Davi, quando entende quem Deus é, ele chega à conclusão dizendo, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e me guia ao caminho eterno. Quando nós conhecemos a Deus, nós não nos achamos os sabichões dizendo, agora eu conheço tudo. Quando nós conhecemos a Deus, nós não falamos, agora Deus vai fazer assim porque eu entendo quais são os seus planos.
Quando nós conhecemos a Deus, nós não nos tornamos críticos ao ponto de falar: opa, Deus não está aí. Quando nós conhecemos a Deus, percebemos o quão pecadores nós somos. Quando conhecemos a Deus, somos gratos porque Ele sabe de tudo. Quando conhecemos a Deus, somos satisfeitos porque a presença dEle basta para nós. Quando conhecemos a Deus, confiamos porque Ele tem todo o poder nas mãos. E então nós nos arrependemos pelo que nós somos. Isaías 6, ele vê o Senhor assentado no alto e sublime trono. E Isaías é conhecido como profeta do ai de Israel, ai das nações, ai dos caldeus. Mas quando ele conhece quem Deus é, ele fala: ai de mim, que vou perecendo, porque sou homem de lábios impuros, habito em um povo de impuros lábios, e meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Quando eu conheço a Deus, eu reconheço o tamanho da pecaminosidade que habita em mim. Eu entendo que eu sou o meu maior problema. Eu sou o meu maior vilão. O pecado é somente um meio que expressa o quão mal é o meu coração. Então, quando nós conhecemos a Deus, nós percebemos que nós não somos nada se não fosse Ele em nós. Olhe para a sua mão. Olhe para a sua mão, olhe para a sua mão. Você está enxergando ela bem? Creio eu. Se não estiver, vamos orar por você. Está enxergando bem? Após o culto, eu te faço um desafio. Pegue a lanterna do seu celular e coloque nos seus olhos. O brilho da luz vai ofuscar a sua visão. Então você vai começar a ver as coisas turvas. Se você não quiser, espere até amanhã. Olhe para a sua mão e olhe para a luz do sol. Quando você voltar aos seus olhos, sua visão vai estar embaçada. Assim somos nós em relação a Deus. Achamos que somos alguma coisa, mas quando nós entendemos quem Ele é, percebemos que não somos nada. É como aquela criança que vê o avião passando no céu e fala: pai, como esse avião é pequeno. Aí o pai fala: não, meu filho, eu vou te mostrar o tamanho verdadeiramente do avião. O pai pega a criança, leva a criança no aeroporto e fala: aquele avião que estava lá em cima é igual a esse avião. Assim somos nós. Se nós estamos distantes de Deus, Ele é um Deus pequeno. Mas se nós estamos perto dEle, vemos o quão grande Ele é. Por isso, em 2020, queira mais. Dê o próximo passo. Se entregue mais. Entregue o teu caminho ao Senhor. Entregar não é cabo de guerra. Entregar é falar: Deus, aí está a minha vida em tuas mãos. Eu quero fazer uma oração com vocês. Posso descer aqui, gente? Vou descer. Vamos fazer uma oração juntos. Eu não sei o tamanho do seu problema. Eu não sei. Mas eu sei que não há problema maior que o meu Deus. Se o mundo diz não, Jesus diz sim. Se o juiz colocou o ponto final, existe um juiz acima de todos os juízes que pode mudar a sua história. Se o advogado falou: não tem jeito, o advogado dos advogados, Jesus de Nazaré, pode solucionar o seu problema. Se o banqueiro falou: opa, vai ter que fazer empréstimo, Jesus fala: eu sou o dono da prata e do ouro. Eu quero fazer uma oração com você. Jesus,
Jesus, em Ti depositamos a nossa segurança, Senhor. Por mais que as coisas são contrárias ao nosso perceber, ao nosso achar, somos gratos porque o Senhor está conosco. Somos satisfeitos porque Tu basta para nós. E cremos que o Senhor pode mudar o nosso quadro. Jesus, eu te peço uma coisa muito simples agora. Sonda o nosso coração. Conheça-nos. E quando nós conhecemos ao Senhor, que nós possamos entender que os nossos caminhos são maus. E que o caminho do Senhor é melhor que o nosso, Jesus. Assim nós te pedimos, traga paz ao coração que está triste. Espíritos suicidas nós repreendemos aqui nessa noite. Essa vida tem dono, ela pertence a Jesus. Espíritos malignos, saiam e batam em retirada, porque essa pessoa está selada com o sangue do Cordeiro. Jesus, eu te peço, sonda os nossos corações e arrebata o nosso ser. Traga aquele calor que só a Tua presença dá para nós. Não queremos ser céticos, mas queremos depositar em Ti a nossa esperança. Jesus, Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. E nós provamos do Senhor. E nós estamos vendo que o Senhor é maior do que nós possamos imaginar. Que nós possamos ser convidados pelo Espírito a entrar mais no rio em 2020. Que as águas que estão nos tornozelos possam vir a dar nos joelhos, nos lombos e possam arrebatar as nossas forças. Porque o nosso 2020 é o ano Seu, é a Sua vontade em nós. Assim nós te louvamos e agradecemos em Cristo Jesus. Se você crê nisso, aplauda o nome dEle, porque Ele está aqui.